Olá, 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 iniciando o 17º episódio do maior podcast da logística brasileira, o Podcast Log. E hoje de uma forma extremamente especial. Inédita, e eu tô né? longe de você, David. Sabe por que eu tô longe de você? Porque eu tô chateado. Ah, não brinca. Tô chateado, mas depois a gente conversa sobre Por isso. favor, essa da KDR. É isso. Mas você viu a nossa mesa hoje, cara? Meu Deus do céu. Que gente, é é o primeiro episódio que a gente tem uma força tão grande nessa mesa aqui. Eu acho que se acontecer alguma coisa nesse estúdio aqui, a logística brasileira ela para. O nível dessa mesa é altíssimo. O né? nível é altíssimo nessa É mesa. isso. A gente tá falando de alimentação, beleza, Operação e e Mercado Livre. tudo, né? A grande, eu acho que é a grande marca da logística brasileira, né? Que a Shein, Shopee não nos ouve. Isso. Já estamos para vir para cá. Mas é isso, Primeiro gente. Mercado Livre. A gente já, com uns 16 episódios, já completamos mais de 2 milhões de impactos com esses podcasts dentro dos canais todos do Podcast Log. Agradecer ao painel logístico, que recém-premiado como o maior veículo, a maior mídia de eventos da logística brasileira, representado aqui pelo nosso CEO do painel Muito obrigado, logístico, muito obrigado. David Roberto. Obrigado mais uma vez. Tudo isso graças a vocês, parceiros, clientes e leitores do painel, do podcast. É muito bom. É isso. Gente, vamos começar então esse episódio. Agradeço a você que está mais uma vez aqui, ou pela primeira vez acompanhando esse podcast. Não esqueça já de curtir, de compartilhar, de passar para o seu time e de nos ajudar a fomentar esses conteúdos que têm sido tão relevantes para quem acompanha e para a logística brasileira como um todo. David Roberto. Agradecer nossos apoiadores, Por nossos favor, parceiros aqui do Podcast Log. Agradecer ao grupo GPS de Visão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil. A W3, 35 anos de inovação e qualidade. A Bertolini, soluções pensadas para a sua operação. A Brix Logistics, construindo talentos, peças por peça. A ID Logistics, soluções logísticas sustentáveis em placa, especialista em identificação logística. A Expomaf, Feira Internacional de Máquinas, Ferramentas e Automação Industrial. A UMA, soluções de automação para a intralogística. A Bisuanga Brasil, soluções imobiliárias sob medida. E a Sampo Seguros, proteção inteligente, seguras para logística. Cara, acho que vai ter que aumentar o valor desse patrocínio. Cara, que Diminuir loucura, hein? Já tem muito patrocinador. Tem E se muito. você quiser entrar com a gente nesse projeto, né, David? Fiquem à Só vontade. entrar aí nos canais do painel logístico e falar o seu interesse de trazer a sua marca para cá. Exatamente. É isso. Vamos lá então para essas mulheres e dando sequência a esse mês especial em comemoração O mês ao delas, né? Aqui das não tem mulheres. dia, aqui é o ano inteiro, na verdade. assim Porque a gente gosta. mulheres fazem logística, né? Eu sempre conto uma historinha rápida aqui pra gente não ficar preso nisso. Tem uma empresa que eu gosto de citar sempre, chama Movicarga. Movica, dona Regina Asbeck. Hoje acho que é 90% ou 100% só mulher na operação. E quando eles assumiram a Fórmula 1 há muitos anos atrás, que chegou aquele monte de mulher operando em empilhadeira, aquele monte de coisa, imagina, aquele mundo masculino, machista, já torceram o nariz. Puta, essa mulherada põe a mão nas minhas caixas. Sabe quanto custa o container desse aí? Não, aqui não é pôr a mão, não. Isso no primeiro ano. No segundo ano, quando chegou o autor com a parafernália, cadê as minhas meninas? Se não vir as minhas meninas, ninguém põe a mão em nada. Ou seja, estão mais de 15 anos lá na Fórmula 1, operando todo aquele cenário, toda aquela parafernália gigantesca. É isso. Isso é bem legal. Já dominaram. Já dominaram o mundo. Então vamos lá. Vamos iniciar? Vamos lá. Karen Souza, obrigado pela sua Prazer estar presença aqui com a gente. A Karen que é Supply Chain Manager na Arcor Brasil. Exatamente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês nesse podcast. Meu primeiro podcast, então é inovação também para mim. Muito bom. Legal, que bom. Luciane Correia Avelar é a diretora de excelência operacional dentro dessa marca que nos enche de orgulho, né, como brasileiros e que ajuda a vida de todos os brasileiros diariamente, que é o Mercado Livre. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui dividindo esse espaço com tantas outras mulheres potentes. É isso. Isso aí. David, por favor. Vamos lá. Faça as Ao honras. meu lado aqui, Luciana. Tem que diferenciar. Grande Luciana Lacerda.
que é da ID Logística, diretor da ID, recém-chega na empresa, né, Luciana? Sim, comecei em janeiro, né, na ID, né, mas um histórico bem grande aí na logística. Depois eu vou contar um pouquinho, né? Muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito bacana. E a Fátima Ribeiro, da marca muito famosa também, tradicionalíssima no mundo feminino. Eu também uso algumas coisinhas da Nível, vou assumir aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e prazer estar junto com as meninas aqui, representando a área da logística feminina. Não, muito bom. O PIB hoje aqui feminino é altíssimo, né? As operações estão tudo paradas, Gente, então vamos lá. Karin, de maneira muito breve, só para o pessoal que está acompanhando a gente, conta um pouquinho da sua trajetória, quem que é a Karin, Legal. pessoalmente, profissionalmente. Vamos lá. Difícil ser breve, vou tentar. Bom, eu tenho 46 anos, sou casada, mãe de 2 meninas. Estou na indústria aí há 28 anos, completei já esse ano. Sou engenheira de formação, então comecei dentro da indústria, áreas de qualidade, produção, desde estagiária e fui fazendo carreira, né? E comecei na área de supply chain em 2006, quando eu decidi sair das paredes da fábrica lá e olhar para fora, né? E foi o primeiro passo de vários outros que vieram na sequência. Então, o meu primeiro passo no supply foi em planejamento de demanda, planejando fábrica, materiais. Percorri horizontalmente outros negócios da companhia nessa cadeira para ir ocupar a cadeira de gerente de planejamento de demanda e olhando todo o planejamento de demanda mesmo, desde S&OP até planejamento industrial. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de voltar para a fábrica. E aí, o bichinho da logística já tinha picado, né? É muito dinâmico, a gente tem a oportunidade de olhar o todo, de ponta a ponta. E decidi, não, continuar. E dei o próximo passo na logística, com transportes, customer service, planejamento logístico. E depois aí de um ciclo de mais 5 anos, tive a oportunidade de assumir o supply chain da Arcor do Brasil, né? Olhando aí desde o planejamento de demanda até o produto chegando aí na porta dos nossos clientes. Que demais, Muito olha, bom. você foi menos Muito bom. do que 5 minutos. E você, Luciane? Pois é, a minha história ela não é tão tradicional assim, né? Eu faço, não sei, acho que uns 5 anos que eu estou na logística. Eu sou tecnóloga de formação, né? Na verdade, sou formada em análise de sistemas. Trabalhei em consultoria durante muito tempo, trabalhei com processos financeiros, contábeis durante muito tempo. E quando eu entrei no Mercado Livre, surgiu a oportunidade de eu ajudar o time de tecnologia a construir uma ferramenta para poder emitir a nota fiscal, né, das operações de fulfillment. Porque imagina, né, o produto é do vendedor, mas o produto sai do nosso CD e a gente precisa emitir a nota fiscal, né? Então, senão, a gente acaba impactando no tempo de entrega de promessa. E o time de logística não sabe muito do fiscal, né? Verdade, não sabe. Então, entrou Quase eu ninguém aqui sabe com a minha, fiscal. né, com a minha formação aqui, né, consultiva, com o meu conhecimento de tecnologia, apoiando o time de tecnologia para a gente desenvolver uma solução, né? E foi uma solução super robusta, olhando a experiência do vendedor para que fosse super lean, super tranquila e não gerasse um retrabalho para ele, mas que garantisse que à medida que o comprador aperta o botão do comprar, né, vocês já recebam a nota fiscal imediatamente. Vocês podem dizer que é exatamente assim que acontece, porque eu uso essa ferramenta, né? Isso mesmo. E aí não impacta no tempo de entrega, né? Então, meus primeiros passos na logística foi a partir daí. E depois eu fui passando por outras operações, eu iniciei o processo operativo mesmo e também da construção sistêmica de todo o processo de logística reversa que o Mercado Livre tem hoje. Então, para entregas não efetivas e também para triagem, recepção e triagem dos produtos. Depois eu fui para uma operação de supermercado e há 2 anos eu estou na operação de full, né, olhando exclusivamente as naves de fulfillment, mas com foco em eficiência, né? Então, como que a gente consegue entregar mais rápido, como eu consigo processar mais rápido, como eu consigo guardar melhor os produtos dentro da nossa estrutura, que tipo de equipamentos estão disponíveis aí no mercado que vão trazer esse ganho, né, de eficiência e velocidade. Então, eu olho dentro das paredes do full para todas as naves América Latina. Ainda bem que Pegar são mais poucos rápido. produtos, né? Ainda bem que é pouquinha coisa, né? Tranquilo, a gente chega só em 50 naves esse Eu ano. imagino, eu No imagino. alimentar agora, né? É pesado, né? Muito legal. Entregar mais rápido, já é tão rápido. Pois é. Pois é. E a gente quer ser mais rápido ainda. E dá, né? E dá. Dá. E dá.
Legal. Vamos jogar a bola pro outro lado aqui. E você, Luciana? Como começou essa trajetória linda na logística? Bem, eu costumo dizer, um pouquinho antes da logística, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Minha formação toda é em tecnologia, né? Então, eu fiz processamento de dados, análise de sistemas, pós-graduação em ciência da computação. Depois, fiz uma pós-graduação de gerenciamento de supply chain ali na Dom Cabral. Mas comecei na logística por um convite, porque eu era instrutora de informática numa companhia que nem existe mais, que é a Bit Company, né? Quem é do passado conhece. Então, eu dava aula para executivos ali em Alphaville, no centro comercial. Um dos executivos, né, gostou do meu perfil, falou assim, Luciana, tem uma vaga lá na minha logística lá, você não quer participar do processo? Eu falei assim, bora lá, né? Isso era o ano de 1999. Participei do processo, passei no processo e acabei entrando aí nessa empresa que era uma multinacional americana, que hoje não está mais aqui no Brasil, né? Foi comprada depois por uma multinacional francesa e comecei minha carreira na logística com esse passo, né? Entrando ali num cargo de operadora de sistemas, que equivalia a um técnico de suporte. Fiz, então, a passagem, né? Passo a passo dentro da parte de análise de sistemas, fui trainee, fui sênior, fui pleno, até chegar 2008 numa coordenação, já em uma área maior, com 20 pessoas abaixo de mim. A gente chegou a fazer um WMS, né, que a gente entendeu que o WMS que a gente tinha não era o suficiente para os segmentos que a gente estava atendendo. Em 2013, né, a empresa, então, a subsidiária americana é comprada por uma empresa francesa. Nesse momento, eu estava ali naquele momento da carreira, né? Antes de ser comprada, eu pensava, será que eu saio, né? Porque já são 14 anos aqui na empresa, né? Tem esse dilema, às vezes, quando a gente está muito tempo na empresa, né? Mas foi comprada por uma francesa e ali eu entendi que era uma empresa totalmente diferente, né? São perfis diferentes, uma empresa americana, uma empresa francesa. Acabei ficando. Em 2014 para 2015 eu tive a oportunidade de passar por um cargo de gestão, efetivamente, da área de projetos, com vários engenheiros abaixo de mim ali, fazendo propostas logísticas, né, para a área comercial, defendendo tecnicamente. Uma vez que a gente ganhava esses projetos, né, a gente tinha a responsabilidade de startup, fazer todo o startup, acompanhamento, lições aprendidas e depois acompanhar como melhoria contínua a operação, né? Então, isso era dentro da minha responsabilidade também. Então, com essa bagagem de TI, bagagem de projetos, em 2017 vem a primeira oportunidade de direção. Então, eu me tornei diretora de suporte a operações, aí atendendo tanto a parte de tecnologia quanto a parte de projetos, porque a gente entendia que os dois aliados gerariam propostas melhores para os nossos clientes, né? E realmente a gente teve um boom ali de crescimento em função dessas estratégias que a gente tinha. Fui cogitada para a área comercial algumas vezes, né? Mas meu caminho era chegar em operações. Então, em 2020, eu me torno head de operações nessa empresa francesa, né? E aí, por 4, 5 anos ali até, né? Então, essa trajetória agora de 2025, né? Eu faço um crescimento exponencial ali em relação à melhoria de processo, a parte toda de custos, né? A parte toda de pesquisa de satisfação do cliente, que foi bem interessante. E tive o convite agora no final de 2024 para me juntar à ID, muito feliz, né? Já conheci o trabalho, o Gilberto já trabalhou comigo, outros diretores da companhia também. E estou feliz nessa nova empresa agora desde janeiro, né? Uma empresa que tem muito a crescer no mercado. E essa foi minha trajetória. Bacana, bacana. Seja bem-vindo à ID. Eu sou suspeito para a ID Logística, né? Como eu falei, comentei contigo, estou desde o início da ID no Brasil. Na época do Nicolas, enfim, Barcelar, mas é outra história. Fátima, como começou a trajetória na Nivea? Ou na logística como um todo? Vamos lá. Bom, eu também trabalho bem cedo, eu trabalho desde os 11. Trabalhos... Vocês falam isso aí bem cedo? Tá tudo mentindo a idade aqui. Não, Nova, todas novas. Eu nem falei ainda. Eu não falei. Só a Karen falou. Só você que quis revelar. Eu acabei de fazer 49, dia 27 de março. Olha aí, Então, eu comecei parabéns, a trabalhar... parabéns. Obrigada. Trabalhei desde os 11, eu era auxiliar de escola infantil, depois eu fui caixa de supermercado, eu vou voltar a essa informação mais pra frente. Legal. E depois trabalhei numa agência de turismo antes de entrar na faculdade. Eu fiz engenharia agrônoma na USP, lá em Piracicaba. E desde o começo... Exalquiana. Sou exalquiana, com muito orgulho. Qual era o seu nome, né? Juquira. Juquira. Com muito orgulho, 5 anos de Piracicaba, então isso marcou muito a minha trajetória. E durante a faculdade eu já sabia que eu não seria uma engenheira agrônoma raiz, né? Do tipo no sentido de viajar esse país inteiro ou vendendo defensivos, ajudando produtores rurais, não era muito a minha praia. Mas eu tinha um professor na faculdade que estudava cadeias
agroindustriais, que nada mais é que a cadeia de supply chain, Sim. desde a plantação, sei lá, de trigo até o pãozinho que a gente come em casa. Aquilo me fascinou. E eu sabia, não era esse nome, supply chain. A gente não estudou, na Nem minha existia, né? época, Nem existia ninguém falava de supply chain na faculdade. A gente não sabia o que era isso. Mas aquele negócio, eu gostei. Terminei a faculdade. Na minha época, poucos programas de trainee aceitavam engenharia agronômica. Eles falavam qual a engenharia que eles gostariam. Hoje é muito mais, mais aberto. E aí eu fiz programa de trainee para a Unilever. Eu entrei no programa de trainee da Unilever em 2001. Fiquei na Unilever até 2015, fazendo várias cadeiras de Customer Service, planejamento de demanda, S&OP, planejamento de fábrica. E a minha última cadeira na Unilever foi gestão de transportes. Eu tinha 100 pessoas debaixo de mim, trabalhando na gestão de transportes. Foi uma vaga bastante desafiadora, uma liderança feminina com 100 pessoas, Nossa. muitos meninos, menos meninas. Mas aí eu queria testar um pouco essa cadeia e eu decidi ir para o varejo, fui para o Walmart. Então, eu saí da indústria, Unilever, e fui para o Walmart, trabalhei 5 anos no Walmart. Nesse movimento, eu fui promovida a diretora. Eu era responsável pelo abastecimento das 500 lojas do grupo no Brasil. Nossa. E também abastecimento dos centros de distribuição, principalmente nas categorias que eu trabalhava na Unilever, beleza e higiene. Mas eu saí de lá cuidando de tudo, menos de geladeira, celular e perecíveis. O resto cuidava tudo. E aí eu queria voltar para uma indústria e surgiu a oportunidade da Nivea, uma indústria menor, uma visão mais holística, end-to-end. Então, na Nivea eu estou 5 anos, vai fazer 5 anos, e lá eu sou responsável por todo o supply chain, que engloba a logística, propriamente dito, mas tem planejamento, qualidade, assuntos regulatórios aí com a Anvisa, o atendimento ao consumidor também é da minha responsabilidade e customer service. Então, é isso, Muito bom. cair nesse mundo desse Legal, jeito. Muito bom. Que legal. Uma curiosidade interessante de todos os nossos convidados que vieram, que passaram pelo podcast Log, nenhum planejou estar na logística. Todo mundo foi um acidente. Exato. Foi um acidente, tá passando a porta, me puxaram, fiquei. Tudo nesse nível, né, André? Todo mundo. Eu queria entender de vocês, assim, já trazendo um pouco do tema desse mês. Vocês como mulheres, assim, quais são os três principais desafios que vocês encontram no dia a dia de vocês, com as operações e tal? Porque vocês estão em cargos de alta gestão, chegaram lá sendo mulheres e enfrentam, obviamente, ainda, eu imagino, desafios em relação a esse tema. Quais são esses desafios? Acho que um dos principais é, às vezes, a desconfiança da capacidade. Porque a logística é um mundo ainda, né, extremamente masculino, né? Então, a gente ainda tem essa desconfiança de que se uma mulher à frente de uma logística, né, ela tem a capacidade para estar lá, né? Eu acho que é importante que a gente mostre, e na minha carreira eu sempre fiz muito isso, de mostrar o meu valor. Então, a gente foi vencendo essas barreiras a partir dessa questão de mostrar o valor, mostrar conhecimento, né? Às vezes, por vezes, né, uma ideia de uma mulher só é válida quando um homem, né, endossa, né? Isso é muito ruim ainda, mas Ainda existe. acontece muito isso? Mesmo? Mas eu acho que esse é, para mim, um dos principais desafios, né? Eu acho que tem ainda um viés, né, inconsciente de toda a organização, né? Então, assim, por mais que a gente fale muito de diversidade, por mais que a gente fale de espaços abertos, né, onde todos podem ser o que quiser e podem trilhar suas carreiras, eu acho que ainda tem muito disso no dia a dia, né? Assim, eu tenho até uma história bastante interessante, não foi comigo, mas tinha uma supervisora do meu time que estava trabalhando em um dos sites, cuja site head era uma mulher, né? E ela é fantástica, essa site head. E eu falei para essa minha supervisora, poxa, você vai aprender muito com ela, né? Aproveite esse espaço, né? De aprendizado, de troca. Além de ela ser excelente profissional, ela também estende a mão para desenvolver as pessoas, né? O que você achou dela? Ela me disse assim, eu achei ela um pouco diretiva demais. Eu falei, para tudo. Para tudo. O que você espera de uma líder mulher? Você espera que ela seja carinhosa, docinha, que fale assim com você? Né? A gente tem outros site heads assim, que são de fato diretivos. Você diria essa característica dele? Deste em particular? Ela falou, uau. É verdade. Eu falei assim, então,
é ser pragmático, é ser objetivo. Isso independe de homem ou de mulher, né? Mas até mesmo em mulheres tem esse viés inconsciente. Então, é tão difícil lutar contra isso, né? Porque não está no consciente. Então, você reage a situações como essa. Eu acho que aí é onde está o mais difícil, porque hoje em dia a gente já fala abertamente, né? Sobre essas dificuldades. Mansplaining, gaslighting, a gente já fala sobre isso. Então, as pessoas estão mais alertas. Mas isso que está tão introjetado, né, na nossa cultura, e isso faz parte da sociedade, né? Eu acho que é o mais difícil ainda, que a gente ainda precisa conseguir transformar. Que legal. E vencer até o próprio, essa verdade que existe na mentalidade das próprias mulheres, né? Das próprias mulheres. E eu acho que, complementando, eu concordo totalmente com a Luciana, a gente diariamente tem que provar a nossa competência para ter o respeito, para ter o reconhecimento que a gente merece pelas nossas entregas, né? E não é comum, em função da postura um pouco mais firme, objetiva, assertiva, você ouvir assim, nossa, você é mais homem que muitos homens. Né? Então... Não, eu sou mulher, né? E tá tudo bem, né? Ser É objetivo que e eu não sei assertivo. elogiar. Isso eu acho que é elogio. Ele acha que é um elogio, né? Enxergar Porque ele é a referência, o copo né? meio cheio, David. Então, eu agradeço o elogio. Mas aí você vê realmente a cultura enraizada, né? Da gente ter ainda a diversidade como um grande desafio para sair dos valores, da parede e realmente estar no dia a dia das operações e das empresas. Eu, na minha experiência, sendo bem... Bom, acho que a agronomia, né? Quando eu já estudei agronomia, já era muito mais homens do que meninas, né? Só que naquele universo, os meninos protegiam as meninas, né? Porque eram poucas, então vamos cuidar delas. Eu não senti tanto preconceito nas indústrias da qual eu trabalhei, porque são duas multinacionais muito bem estabelecidas e que têm uma política de diversidade há muito tempo fomentada, tanto a Unilever quanto a Nivea. Então, nenhuma das duas eu senti muito essa história de gênero. Mas no varejo, quando eu fui para o Walmart, ali eu senti um pouco mais, porque o varejo é mais bruto, sabe? É um pouco menos refinado. Então, ali, diretores das lojas, os próprios diretores dos CDs, porque era muito mais universo masculino do que feminino. Então, ali eu ainda senti um pouco esse pé atrás, né? Não, será que ela vai dar conta, né? De abastecer 500 lojas? Mas, assim, acho que à medida que você vai mostrando o resultado, Sim. que eu acho que uma maneira para você combater um pouco desse preconceito é você trabalhar, né? Vamos lá, mostra os números, vamos trabalhar, e a gente tem a facilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, eu sou bastante analítica, então, com dados, a gente consegue ir vencendo um pouco essas barreiras. Então, de toda a minha experiência profissional, no varejo eu senti muito mais do que nas duas indústrias. E no varejo, a maneira como eu tive que dar o jeitinho para dobrar isso foi mostrando resultado, mostrando que a subida dos indicadores, e aí você vai ganhando respeito pela sua entrega e não por ser mulher ou ser homem. No grupo GPS, a gente hoje está com o quê? Com 200 mil colaboradores? 220 mil colaboradores. A gente está fazendo uma análise que está numa conta assim, 65% homens, 35% mulheres. A gente tá vendo que onde tem mulheres, o negócio roda melhor, a satisfação NPS é outro. Então, tem muito que eu imagino que de olhar para todas as qualidades realmente que as mulheres trazem em cargos operacionais, em grandes operações, que acho que são, no fim do dia, melhores do que os próprios homens. Assim. E quero citar mais um ponto, que elas foram muito sucintas, não falaram, até para não humilhar essa machaiada do mercado. Vocês têm jornada dupla, né? Porque vocês tripla, são né? Tripla, exatamente, tem isso ainda, né? Como é que é lidar com isso tudo? Todas têm filhos aqui? Sim. Sim, temos meninas. Eu diria que a gente fala, como é que você faz para equilibrar? A gente não equilibra, né? A gente tem uma busca constante. Eu ainda não encontrei o equilíbrio. Se alguém já encontrou... Da fórmula, né? Também Compartilha aí quero. comigo. Mas a gente lida com 2 ou 3 turnos diários, né? O antes de chegar no trabalho, o durante o trabalho e o pós-trabalho. E lida com essa logística do trabalho e a logística familiar, né? Mas eu diria que é importante, assim, o que eu
uso como técnica para conseguir gestionar tudo, né? Priorizar sempre, né? Tô sempre aí buscando entender o que é realmente urgente ou importante, o que eu tenho que fazer e o que pode ser delegado, né? Porque a gente não precisa dar conta de tudo, precisa entender que tem uma estrutura, uma equipe, ou uma rede de apoio que pode também assumir algumas responsabilidades. Acho que isso é fundamental. E eu acho que a partir do momento que a gente decide criar família, constituir família, né? Que é uma decisão também, ter ou não ter, é fundamental, acho que diria imprescindível, que o parceiro que está nessa jornada junto compreenda, aceite e apoie essa vida louca que a gente tem. Exato. Né? Verdade. Porque apoiando a gente consegue ter tranquilidade para fazer o que tem que ser feito, né? É verdade. Totalmente, Karin. Eu acho que essa questão do companheiro faz uma super diferença na vida, né? Porque, de fato, abre portas, acolhe quando a gente precisa, né? E não é o ajudar, né? Ele é tão responsável quanto a gente é, né? Então, assim, não tem essa de, na minha casa, pelo menos, né? De consulta no pediatra, a mãe que leva. Não, ele vai em todas. Ele vai em todas, né? E vai porque quer. E eu acho tão bacana também isso, de que esses novos homens estão exercendo a paternidade de um jeito muito bacana, né? Então, eu vejo também um amadurecimento muito interessante desse lado, né? De não olhar, né, o trabalho das mulheres como algo feminista, algo, né, absurdo, fora. Mas, sim, somos parceiros, né? A gente está junto nessa. A gente escolheu estar nessa vida junto, a gente decidiu ter filhos juntos e é nosso. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso, né? Ontem eu estava pensando na janta do meu filho, no almoço dele, e preparando, né? Eu acho que é essa lógica. E tá tudo bem, Tá tudo né? bem. Você não tá sendo exaltado por ser, olha, né? Esse pai que tá fazendo. Porque geralmente é o que acontece, né? Quando o pai sai do trabalho para levar o filho, ai, nossa, olha como ele né? Isso mesmo. Gente, quando a gente faz isso, então já tá faltando, né? Então, tem isso, né, ainda. Então, eu acho que é um eterno exercício de priorizar. Uma das coisas que, com o passar do tempo, também eu fui aprendendo é a história do sexto sentido, dessa sensibilidade de que aqui eu vou ter que entrar, ou vou ter que fazer uma pergunta, porque se a gente deixa no automático, a gente vai tratar, né, a casa, o marido e o filho como mais uma tarefa, né? E eu acho que esse é um perigo. Né? Então, a gente tem que separar bem os temas e exercer, de fato, essa questão da sensibilidade, da conversa, da presença, de qualidade dentro de casa, dentro da empresa, quando a gente está dando feedback, quando a gente está orientando alguma pessoa, né? Eu acho que é super importante a gente ser inteiro em todos os momentos em que a gente está, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Sim. Mas, sobretudo, o priorizar, o delegar, né? Onde, de fato, eu agrego valor, né? Eu, por exemplo, não agrego nenhum valor fazendo compra no mercado. Então, gente, eu não vou fazer compra no mercado, né? Nem sou boa nisso. Então, não me pergunte preço de nada que eu não sei. Porque tem o Mercado Livre para fazer. Exatamente, né? A gente pode comprar tudo, Você só falou isso aí, produtos eu já- frescos que Já não. me senti importante. Eu não tenho filhos, mas em casa quem manda na cozinha sou eu. Cozinho. Meu lavo marido roupa, também. passo, Perfeito, enfim. perfeito. E Como diria minha mãe, não faz mais que sua obrigação, Exatamente. né? É uma Que é o que sempre a responsabilidade gente mútua, ouve, né? né? Muito. Não faz mais que sua obrigação, trabalhar, cuidar do filho e da casa. É isso Oi? aí. É uma isso. É responsabilidade compartilhada, né? É isso. É isso aí. Olha, E a gente lá fora estava falando um pouco também, né? Tem as divisões, né? E é uma responsabilidade mútua, mas às vezes a parte de educação fica um pouco mais com a mãe, né? E a gente estava comentando que é uma responsabilidade das mães, né? Essa questão da retirada do machismo dos seus filhos homens, né? A gente acabar com isso, né? Lá na raiz, é uma responsabilidade da educação e fica a cargo da mãe, né? Ali, na maioria das vezes, para que a gente crie uma geração melhor, né? Uma geração que realmente rompa essas barreiras, que saiba que os direitos são iguais entre homens e mulheres, né? E suas responsabilidades, né? Então, acho que isso é importante também. E homem chora também, né? Tem uns que, né? Homem chora. Homem E é pra chora. chorar, e tá Todo tudo mundo bem. chora, Caramba, E tá gente. tudo bem chorar, Tá gente. tudo bem. Tá tudo bem. Esse ponto de equilíbrio que a Karen mencionou, eu acho que é bem difícil de encontrar um equilíbrio. Mas, no meu caso, meu marido também é da logística. Então,
Às vezes a conversa lá é quantas caixas você bateu por dia. Mas isso facilita um pouco, né? Porque ele entende um pouco o meu mundo e assim eu também entendo dele. Então a gente conversa bastante sobre o trabalho, mas de uma forma positiva, trocando ideias. Então isso ajuda, porque ter um parceiro que trabalha num segmento que não é o seu, às vezes é mais Complicado. mais difícil de você calçar o sapato dele, ter empatia uns com os outros, né? Mas a parte do equilíbrio, que a Karen comentou, eu acho que no trabalho também, eu acho que a gente precisa se cercar de gente competente. Né? Então, para eu ter equilíbrio e conseguir fazer meu trabalho em casa ou ficar presente na minha casa, eu tenho que me cercar no trabalho de gente competente que não precisa de mim para fazer o trabalho no dia a dia. Então, para mim, quando eu falo de priorizar as tarefas, eu também priorizo quem que vai ser as pessoas que vão trabalhar comigo buscando gente eficiente. Como líder, eu também gosto de mostrar para eles a minha vulnerabilidade, porque líder é vulnerável e eu também sou vulnerável. Então, quando eu não estou conseguindo equilibrar os pratos, eu também não tenho problema nenhum em compartilhar com o meu time que, olha, essa semana está difícil, eu vou me ausentar, em vez de trabalhar 3 dias no escritório, eu vou fazer o oposto, vou ficar de home office, porque eu estou com uma situação lá em casa. Então, eu acho que a gente também, como mulheres, né, a gente tem que aprender, também tem que exercitar, falar real, sabe? Sim. Que às vezes a gente, já sabendo que tem todo esse machismo na sociedade, a gente às vezes deixa de falar o que pensa ou não quer falar para não ser, tá vendo? Não vem trabalhar porque o filho tá doente ou alguma coisa assim. Mas a gente, às vezes, se espelha nas pessoas, mas tem um momento que a gente é espelho dos outros. Que legal. Muito. Então, Muito bom, legal. eu acho que é isso que a gente precisa buscar também, sabe? E o que vocês acham, assim, esse crescimento absurdo, né, da presença das mulheres em empresas? O que vocês acham que são os fatos que de fato, né, Levaram a isso, né? levaram a isso, né? Porque eu enxergo muito, não sei, eu trabalho com, né, na minha carreira, assim, cara, eu tive muitas experiências boas, de homens bons, mas se eu destacar, assim, as mulheres que eu trabalhei, é mais fácil trazer quais características que fizeram delas, assim, referências para mim, né? O que vocês acham que são... Existem diferenças, a gente pode... a gente não pode, é igualdade, mas não são características iguais. É uma dinâmica de igualdade, mas com características que precisam ser valorizadas, que o homem tem, né, e que as mulheres têm também. O que vocês acham que trouxe isso e que traz para vocês no dia a dia de vocês essa relevância que vocês têm? Eu acho que as empresas sabem que quanto maior a diversidade de pensamento no board ou na empresa como um todo, a empresa sai ganhando. Isso já foi comprovado por estudos, por teses de mestrado, doutorado, que quanto mais diversa a empresa, e não significa que o diverso é só gênero masculino e feminino, é diverso de classe social, formação, etnia, qualquer tipo de diversidade, qualquer corte de diversidade. Existem estudos que mostram que uma empresa diversa vai se passando a se tornar uma empresa mais produtiva e tem mais lucros, porque você tem a amostra da sociedade representada dentro da empresa. Então, para mim, claramente as empresas pensaram nisso quando elas começam a ter programas que fomentem um aumento da diversidade. Primeiro, estão pensando nos lucros e ser mais produtiva, mais criativa e que ela consiga ter lugar de fala, por exemplo, quando ela tem pessoas da empresa representando aquele produto que foi lançado, por exemplo, para um pele negra. Na minha empresa, por exemplo, eu tenho uma linha de produtos que é dedicada à pele negra. Que credibilidade eu teria se dentro da nossa empresa não se vê representado esse corte de raça? Então, eu acho que no final, muito disso tem a ver com a imagem da empresa, com buscando lucros, de buscar representatividade. Pensando em mulheres especificamente, eu acho que a qualidade que a gente tem é conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não começa uma coisa e termina para começar outra. A gente consegue lidar 4, 5 projetos ao mesmo tempo. E isso é produtivo para a empresa, isso é eficaz. Acho também que a gente tem uma sensibilidade, um care, né? Um care, o valor da minha empresa é care. Que a gente tem um olhar mais atento
para o funcionário, olhando não só o trabalho, mas olhando uns 360, se ele está bem dentro da casa dele, se está acontecendo alguma coisa fora do ambiente de trabalho. Eu acho que a gente tem esse sexto sentido mais apurado e eu acho que isso ajuda também a melhorar o clima da organização. Eu acho que isso é um diferencial. Eu acho que é um pouco disso. Eu tô contigo, acho que Eu também. Eu concordo também. Eu acho que essa questão do olhar, né, da mulher pro seu time, ele não é maternal. Né? Tem muita gente que confunde isso. Né? E não é maternal, porque você dá o feedback quando você precisa dar, você aponta onde precisa melhorar, mas você dá o caminho. Né? Vem comigo que eu vou te ajudar. Né? Ou tem empatia também para entender as dificuldades, né? Sem dúvida, né? E, puxa, você está passando por uma situação difícil, então calma, peraí, deixa eu remanejar as coisas que você está fazendo, vamos passar para um outro aqui, né? Como é que você está? Então, fazendo um checkpoints ali, para poder entender até se precisa de algum tipo de ajuda, né? Então, a gente entende que se a pessoa não está bem, ela não vai produzir. Então, por que eu vou ficar insistindo ali, né? Naquela situação e a pessoa não tá bem, tá sofrendo. Então, pera, como é que a gente ajusta essa dinâmica, né? Então, acho que tem muito de flexibilidade, tem muito dessa leitura, desse mais sensível mesmo, né? Em relação aos trabalhadores que estão com a gente. E que eu acho que isso a organização não consegue tangibilizar muito, né? Então, vai falar, o que é, né? Um olhar mais carinhoso que a mulher tem, né? Não sei como é que tangibiliza isso, mas é alguma coisa que dentro das conversas que a gente tem, né, dentro da companhia, desse universo masculino, acho que é um cuidado, vocês têm um cuidado, isso. Né? E eu sinto que tem um pouco assim, tá bom, como você cuida, eu não preciso cuidar. Deixa pra você, né? Deixa pra você. Quase que você cuida. Marido-mulher. Sabe? Tipo, né? Não lavou a louça ali, eu sei que ela vai lavar, então não vou lavar, né? Então, eu sinto às vezes que tem, sabe? Uma questão nesse sentido, ela faz isso bem, então deixa ela fazer aqui, eu me isento, né, de me desenvolver nisso, porque no final das contas, tudo é uma habilidade que você desenvolve, né? Sim. Então, acho que isso pega um pouco, né? Eu acho que a gente tem uma intuição que complementa aí os outros soft skills que a gente tem e uma sensibilidade para tanto gestionar a equipe, né, o colaborador, como você trouxe, Luciane. Às vezes, só da pessoa entrar na sala, da forma como entra, como anda e senta, você já fala, acho que não tá legal. Você chama para um café, vai bater um papo, pronto, você já entendeu. Às vezes você vai falar, olha, talvez não seja bom você estar aqui hoje. Vai resolver essa questão, ou fique à vontade, né? Resolve isso, depois você vem aqui por inteiro. Isso gera empatia com o colaborador e gera uma conexão, né? Uma confiança. Né, mútua aí. E acho que isso é fundamental. As pessoas ficam nas empresas muito em função dos líderes, né? E quando você chega num ambiente de trabalho que você sabe que o seu gestor é uma pessoa que você pode contar, pode falar que realmente você está com um problema e hoje ou você vai precisar se ausentar ou você não está 100% ali, sem receio disso que isso volte contra você, é fundamental. Você começa a construir uma equipe sólida, robusta, com muita confiança. Mas eu queria aproveitar esse... Desculpa. Não. E acho que, complementando a questão da sensibilidade e dessa intuição que é feminina, eu acho, né? A gente sempre une, como a Fátima trouxe, né? Dados e fatos, que é o que nós engenheiros a gente gosta muito, né? Dos dados e fatos, com a experiência, mas sempre aquela sensibilidade ou aquela intuição, que às vezes você nem sabe de onde veio, mas assim, bom, vai por esse caminho. Isso faz diferença no dia a dia e a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a rotina do dia a dia faz com que a gente não dê ouvidos para a intuição, fique no automático. Então tem que dar um passo atrás, respirar, pensar e tomar decisão. O ponto que eu ia comentar sobre essa tua fala é realmente um tema que eu tenho, assim, dúvida em relação às organizações. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de como que a gente gere os nossos times, como a gente fala, né, com os nossos pares, enfim, para poder extrair o melhor deles. Vocês entendem que quem está acima das pessoas, né, de cargos como os nossos,
também tem esse olhar? Ou se a gente fala, por exemplo, vamos sair, eu preciso sair porque eu tô com um problema, né? Enfim, meu filho caiu, quebrou o braço, qualquer coisa do estilo. Vocês entendem que tem esse mesmo olhar, né? De entender, de empatia? Ou ainda existe nas esferas mais altas algo Boa diferente? provocação. Boa Eu acho provocação. que essa é uma provocação ótima para a gente poder refletir. E eu acho que isso foi mudando, principalmente depois da pandemia. Na pandemia, a gente teve uma situação real de posso morrer, né? A sociedade inteira, né? Grandes cargos, baixos cargos, enfim. E essa questão de olhar para o pessoal, né? E entender que o equilíbrio tá, né? Seja, eu tenho muito isso na minha vida. Eu tenho que ter um equilíbrio profissional, eu tenho que ter um equilíbrio na minha casa, eu tenho que ter um equilíbrio espiritual para que isso reflita em como eu ajo com as pessoas, né? E isso possa transparecer para o time também. Então, essa questão de esse olhar, eu acho que se aguçou mais depois que a gente teve esse período da pandemia, porque as pessoas pensaram a olhar mais para si também, né? E para o outro, né? Então, assim, a gente tem necessidades como ser humano, não só profissionais, né? E eu acho que isso gerou um ambiente mais respeitoso até às nossas Os cuidados empresas. aumentaram, né, nesse período. Muito. Mas eu Exato. confesso que eu tenho minhas dúvidas ainda. Se de fato, né? A gente tá com o cara da Boticário aqui, né? O verdade. tecnologia do Boticário, esqueci o nome dele. Fábio. Fábio, que é cliente até. O da Coca-Cola. Também. Eles trouxeram Felipe. cases que de fato eles olham pro ser humano ali, com programas bem claros e tal, entendendo os momentos da vida e tudo mais. Mas eu acho que isso Muito pouco ainda, né? Muito pouco. Muito pouco. É embrionário, Muito né? pouco. É, embrionário. Eu acho que ainda é do indivíduo e não Também. da, Não da cultura da organização. organização. Vai da Eu concordo sensibilidade do gestor, Exato. da história que ele carrega, né? Então, felizmente, eu tenho atualmente gestor que tem essa vibe, né? Que tem essa sensibilidade para a família. Uhum. Então, Que é mas também importante. já passei por outros que Ou era pro ser zero. humano, né, Karen? Resultado, Eu acho resultado, que resultado, né? É o ser humano mesmo, Também. assim, né? O olhar do indivíduo. indivíduo, vai pro gestor, vai numa cadeia que vai se estratificando ali e tal, mas eu acho que essa altíssima gestão tá olhando mais a Números. linha final. É. Também acho. Eu venho de uma É. escola muito forte chamada IMAN. Vocês com certeza já ouviram falar da IMAN. Lema. E eu aprendi que o maior patrimônio de uma organização, de uma empresa, seja ela multinacional ou nacional, são os colaboradores. Exato. Sim. Sim. Né? Sem eles, Não faz você não tem nada. cliente. Você não tem nada. É o maior patrimônio de uma empresa. Se você não tiver esse olhar de cuidado, essa atenção que geralmente mulher que costuma ter mais prioridade para isso, a empresa não tem resultado, não tem eficiência, Mas não eu acho que tem tem nada. uma realidade Brasil. Mas tá começando a mudar, né? Que eu acho, não sei Começando a- vocês, eu trabalhei na Inglaterra um tempo, e era totalmente diferente lá. Isso que você falou assim, a primeira vez que eu cheguei não estava legal, e o meu gestor falou assim, cara, pode ir para casa? Eu falei, não. E no primeiro dia que ele me agradeceu pelo meu trabalho, pelo meu dia, eu falei, não, isso não existe. Acho que existem realidades, Sim, né? sim. E o Brasil, né, olhando para cada empresa, uma mais apertada, né, tendo que ser mais rentável, né, num mercado mais nervoso, ela tem um comportamento diferente de olhar para o ser humano. E a outra, eu não sei, eu tenho essa... Ó, lá na Nívea, né, a gente tem 4 valores, né, que tá na parede, mas a gente tenta que não fique só na parede, né, que a gente viva eles todos os dias. O primeiro deles é care. Depois é trust, courage e simplicity. Eu vou te dizer que essa história de cuidado é a empresa que eu trabalho que eu mais vi acontecer. Tipo, desde o pequeno cuidado de eu chegar para trabalhar no primeiro dia e já ter minha mesa, meu computador, um crachá, que nunca tinha acontecido em lugar anterior, nunca. Ter uma pessoa me esperando para fazer uma integração. Então, eu acho que sim, respondendo a pergunta, eu acho que faz parte da cultura da empresa, desde a Alemanha até aqui, essa história de cuidado é muito forte. E nosso slogan é cuidado além da pele. Então, a gente faz produtos para o cuidado da pele, mas mais do que para a pele, é para a sua autoestima. Então, sim, eu acho que na Nívea pode ser uma gota no oceano. Sim. A gente tem bastante cuidado e bastante preocupação com isso nos níveis mais acima também. Claro que quando os negócios não vão bem ou não estão muito bem, em algum momento a gente tem que ter cuidado para não ir no automático e esquecer daquilo que a gente construiu. Então, óbvio, momentos de crise ou momentos mais difíceis, a gente fica um pouco mais pragmático eventualmente, mas assim, a essência está lá
e a gente cuida muito disso. Então, eu acho que é um pouco cultural da empresa também. Exato. E temos que tomar cuidado para que no dia a dia da rotina e na pressão do resultado não vire no automático e perca essa essência. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que, ok, perder vendas, ok, não chegar no resultado porque fulano, ciclano não estava bem ou e tal. Não é isso. No final do dia, a gente tem que responder por número, né? A gente não pode perder os números de vista, não pode perder as metas de vista, né? Só que tem maneiras e maneiras de você fazer isso, né? Então, eu acho que o como é o que faz muita diferença, né? Então, se você está com um time que está super estressado, que está trabalhando... Gente, não dá para tirar isso desse time. Então, qual a estratégia outra que você vai usar para poder conseguir, né, chegar nesse resultado? Então, é aí que eu acho que entra uma grande flexibilidade, visão, né, do líder, seja homem ou seja mulher, para poder entender esse cenário, né? Por quanto tempo esse elástico vai ficar puxado e esse time... Aí entra Não o vai indivíduo, aguentar. né? Aí entra o indivíduo, entra o líder, né? Porque se você tem acessibilidade para perceber que a situação não é a mais fácil, mas você como líder tem uma equipe que está estressada, o que você faz para afrouxar a corda? Então, cabe a nós, né? E aí não é homem nem mulher, é a liderança da empresa em ter essa situação e trazer de volta o melhor dos mundos para dentro da organização. Eu acho que é sobre... Desculpa. Não só falando um pouco da logística em si, né? A ideia é uma empresa de logística. E assim, 90% da nossa empresa é mão de obra, né? As pessoas movem a nossa empresa, né? E pra gente, assim, um dos valores principais é que segurança é inegociável. Sim. Então, no cuidado com as nossas pessoas dentro da nossa operação é o nosso valor número 1, né? E depois, assim, a gente vem investindo muito na liderança, na capacitação do líder ali, porque a empresa pode dar todos os benefícios, salário em dia, ser uma empresa engajadora, né? E eu, como mulher à frente de uma operação, de operações logísticas, né? Eu quero ser exemplo para as minhas colaboradoras para dizer que é possível chegar lá, né? Mas a gente vem investindo muito na questão da liderança ali, que está em contato direto com as nossas pessoas, no trato para as pessoas, né? E como eles cuidam dessas pessoas. Porque no final, a ideia pode ser maravilhosa, mas se o líder que está ali não jogar, né, junto com as pessoas, não tiver aquela empatia, as pessoas não vão participar do resultado. Então, isso é muito importante, né? Que a gente cada vez mais fomente essa questão de quem está ali em contato direto com a nossa operação tem que ter todo um viés e todo um treinamento e toda uma capacitação para que cuide efetivamente das pessoas e que seja genuíno, né? E Quem são faz a ações- cultura da empresa são as pessoas. Exatamente. E ações desse tipo, que quando chega um momento de crise, como vocês citaram, que você vê quem é quem. Às vezes a colaboradora veste a camisa do líder, do gestor, do que da empresa. Vou brigar porque eu gosto da carne. É isso. Vou brigar porque eu mais gosto. acontece. Exatamente, exatamente. Acontece. Eu acho que é sobre felicidade, sabe? No fim do dia é que a gente quer ser feliz. E É a isso aí. empresa, ela é esse ambiente que deve conduzir as pessoas à felicidade. Lógico, com todas as pressões e tudo mais. Mas a partir do momento que eu estou feliz, estou satisfeito, eu faço mais, né? E acho que essa inteligência, que pode ser até simplista, mas eu preciso, como empresa, num mercado como, né, o nosso, fazer mais com menos. Eu não vou fazer mais com menos se as pessoas não estão estiverem bem, né? E felizes. mesmo. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, eu acho que, voltando àquela questão, acho que a mulher tem muito mais capacidade Anos-luz. de olhar Anos-luz à esse frente. ser humano, né, com a sensibilidade. E eu não tô olhando para fragilidade, é para sensibilidade mesmo, a intuição que você disse. Eu acho que as empresas estão ganhando muito, né, em potencializar os resultados por meio dos colaboradores, olhando para eles realmente como indivíduos, né, e não como simplesmente mais um na folha. Acho Eu que é adicionaria... Desculpa. Não. Eu acho que é fundamental quando a pessoa, ela, independente da atividade que ela executa, ela entende o valor daquela tarefa no todo, né? E é papel do gestor nosso traduzir para a pessoa que às vezes não tem essa visão do todo, a relevância e a importância daquela atividade, né? Então, de fazer com que faça sentido, às vezes é um trabalho operacional repetitivo, que a pessoa às vezes não vê luz no fim do túnel de um próximo passo de carreira. É nossa missão também, primeiro, como a Lu falou, é ser inspiração para essas pessoas, seja meninas, seja meninos, né, da nossa equipe, para que eles tenham realmente a ambição de crescer dentro da logística. Como você falou, as pessoas caem na logística, mas elas precisam entender, como a gente entendeu, que tem um caminho muito longo a ser percorrido, que tem oportunidade de se desenvolver. Então, nós, como gestores, a gente tem que tangibilizar
o que é possível, como é que uma coisa está relacionada com a outra, como é que essa cadeia se conversa, o impacto de uma ação pequena, que parece ser pequena, mas no resultado da companhia como um todo. E a partir do momento que a gente vai traduzindo isso, né, para uma realidade mais operacional, a gente tem as pessoas mais engajadas. E eu sempre digo, quando a gente está com a equipe em manada, a gente chega no resultado, né? A gente consegue isso quando está engajado, com o mesmo foco, uma equipe forte, né? Trabalhando junto. De maneira genuína, né? Não é só para inglês ver. Para pressão né? também, não. Tem que ser de verdade. E nas nossas áreas operacionais e de logística, nós somos a ponta da cadeia, né? Se a gente não tem uma equipe que tem essa inspiração e essa vontade de fazer dar certo, não vai rolar. Não vai rolar. O que você acrescentava, Luciana? Não, então, até puxando a fala da Karen, essa questão da pessoa fazer parte, né? Eu gosto muito do conceito de gestão em espiral, que exatamente fala disso, né? Não é uma gestão hierárquica. Tudo bem, hierarquia é importante, mas a gestão em espiral prega que se o indivíduo conhece a sua responsabilidade no todo e faz bem feito, a empresa tende a crescer, porque todo mundo tem esse mesmo viés, né? Acho que é linkado a isso e é bem importante. Eu queria, assim, a curiosidade agora, mudando um pouquinho de tema. Fátima, me conta, assim, uma grande situação na sua vida aí de logística, um grande desafio e que você, com seu time ou você sozinha, conseguiu resolver e o resultado disso. Você olha para trás assim e fala, caramba, isso que rolou comigo na logística, nem acreditava que eu consegui, a gente fez isso e deu certo. Acho que uma coisa que me marcou bastante, eu era gerente de transportes na Unilever, como eu falei, minha última função. A gente tinha um projeto América Latina para troca de sistema, um projeto chamado, acho que era Cordilheira, não me lembro o nome. Participei desse projeto, viu? Participei. Olha só. Eu não estava no projeto, eu estava na operação, então sempre tem a dificuldade, para mim sempre, isso é aprendizado, né? Uhum. Quando a gente faz um projeto paralelo a quem está na operação, é muito importante que a gente tenha pontos de situação para conectar os times. Porque geralmente você indica pessoas que estavam na operação para participar desse projeto. O projeto corre em paralelo à operação, mas a operação é muito dinâmica. E aquilo que você definiu no projeto, por exemplo, se você não retroalimenta a operação e vice-versa, você fica defasado. Então, são 2 times paralelos trabalhando até que um dia que tem que ter a implantação do projeto. E eu não estava no projeto, mas eu estava na operação. O projeto foi implementado e eu simplesmente não conseguia pagar minhas transportadoras. E transportadora, eu tenho um total... Já estava rodando. Já estava rodando, o projeto foi implementado, Uhum. Eram vários módulos, mas o módulo de pagamento à transportadora é um módulo um pouco mais... que estava muito mais responsabilizado a parte de price, de financeiro, de tax. Então, era um pouco mais específico esse módulo. E talvez por causa disso a gente tenha negligenciado um pouco mais essa fase. O resultado, o DEND da história, é que a gente não conseguia pagar a transportadora. Não conseguia por quê? Desculpa. Porque não conseguia gerar... a gente não conseguia contabilizar os fretes dele, sistêmico, para dizer quanto que a gente devia no final, para fazer... E a gente sabia que tinha transportadora que tinha fluxo de caixa, tinha transportadora que dependia daquele pagamento. Eu tenho um total respeito por transportadoras, por motoristas... eu trabalhei junto com eles, então, e me lembro muito dessa situação. Era uma situação muito difícil, porque eu era gestão de transportes, eu fazia uso do serviço deles, e não era eu que pagava, existia um departamento que pagava, mas no final quem solicitava o serviço era eu. E eu tomei a liberdade de chamar as principais transportadoras. Não era fácil, estavam todo mundo exaltado, porque para uns não receber significa quebrar, para outros é meu fluxo de caixa. Imagina. Então, eu chamei as transportadoras junto com um grupo, expliquei o que estava acontecendo e aos poucos foi regularizando de uma maneira um pouco informal, depois foi até que consertou, mas foi um momento difícil, porque foi um momento de que eu era a cara da empresa para eles, eu não tinha responsabilidade sobre o pagamento em si, mas eu solicitava o serviço deles para minha entrega. E aí foi um momento difícil, em que eu chamei as transportadoras e a gente teve conversas um pouco mais duras, um pouco mais ácidas, mas aí é importante a credibilidade que você tem com eles, né? Porque como eu já tenho uma história na logística,
e eu estava lá há bastante tempo e sempre fui muito respeitosa, sempre olhei a transportadora como um parceiro, etc. Então, eles entenderam que eu estava tentando fazer o melhor que eu podia para resolver. Então, acho que essa credibilidade, essa transparência, conversas francas e honestas, né? Fez com que a situação ficasse menos pior do que ela já era. Então, eu fiquei marcada com isso. Para mim, 2 learnings, assim. O primeiro é esse, de projeto sendo tocado por um grupo de projeto enquanto a operação está tocando, é responsabilidade do gestor fazer pontos de situação para que o time de projeto seja integrado com quem está na operação. Não são dois times separados. Se o time de projeto tiver numa vibe e o de operação tiver na outra, vai dar merda na hora de implementar. A gente vai ter que fazer muita coisa, muito chamado em aberto, muito ticket em aberto para consertar aquilo que podia ter sido remediado se a gestão fosse em paralelo, mas conectado. Construído junto, né? Para mim ficou um aprendizado forever, né? De mandar os melhores recursos que a gente tem para projeto, porque projeto pode ser um problema agora, porque você não quer abrir mão de ninguém na operação, mas o projeto é o futuro, você tem que mandar os melhores recursos ali. Às vezes é abrir mão do seu braço direito, mas acredita que vai ser melhor do que você mandar um que não é muito bom, você vai também sofrer a consequência. Pô, legal. E a outra é essa abertura com as transportadoras que eu tenho até hoje, sabe? De que é mais fácil de falar que o projeto não foi bem desenhado, que nós estamos com um problema, do que tentar ou não dar satisfação, ou não... Transparência é tudo. Né? Transparência é tudo. Então, para mim foi um momento difícil, legal. mas serviram de aprendizado. Antes de seguir, eu fiquei curioso agora. Queria que você desse... Você trabalhou... Tem várias então. histórias, porque assim, eu já fiz muitos startups, Inclusive né? nesse projeto. Esse projeto envolvia também os parceiros, porque tinha toda uma parte de interfaces para poder realizar. E a gente, na época, era um dos parceiros da Unilever, legal. no site ali em Perus. Então, por isso que eu participei do projeto. Muito bom. Né? Mas eu tenho eu participei já de várias startups, sempre tem situações complicadas, né? De conversar com o cliente. Às vezes, o projeto que a gente desenhou, idealizou, na realidade, quando eu boto em prática, não é aquilo. Então, a gente tem que sair correndo para poder ajustar. Mas tem um episódio engraçado, ainda nesse site, que é um site que tem ali do lado da Anhanguera, que a gente startou o WMS que eu comentei, que a gente desenvolveu, né? Numa operação grande, da Samsung, né? E aí a gente, em 2011, decidiu fazer o start, começou muito bem. Em ambiente de homologação tudo roda, né? Mas quando coloca em produção é aquele desastre, né? Na prática é diferente. Né? Exato. E aí a gente colocou em produção, rodou, mas daqui a pouco começou a mesma separação ser chamada e convocado os operadores mais de uma vez para a mesma carga. Então a carga era para separar 10 pallets, separava 20, por exemplo, né? E aí começou complicado e tal. Daqui a pouco, assim, a gente ficou ali 24 horas tentando resolver o problema e tal. A Anhanguera estava parada. Por quê? Porque a gente pegou e começou a parar a Anhanguera com todos os caminhões, que não dava vazão ali por conta do problema. Daqui a pouco a polícia rodoviária bate lá, fala assim, o que está acontecendo aqui? Vocês estão parando o tráfego da Anhanguera, né? Então, foi uma situação que até o gerente, né, na época, falou assim, Luciana, eu vou colocar uma liminar contra vocês, volta agora o sistema, que eu não quero mais isso e tal. Mas no final a gente conseguiu resolver e deu tudo certo. Mas foi bem engraçada essa situação. Imagina. Alguém mais queria compartilhar alguma história assim? Um desafio. Eu conto uma história aqui, que eu acho que essa história é bacana, que é sobre o startup da operação de logística reversa, né? O Mercado Livre nunca fez a logística reversa, então vocês, como compradores, sempre que queriam devolver, o pacote ia direto para o vendedor, e o vendedor é que avaliava, né? Então, a gente ficava ali meio cego, sabendo como que foi devolvido esse produto, né? Então, ele foi devolvido intacto, ele foi devolvido original, foi devolvido em que condições esse produto, né? E daí, muitas vezes, a gente recebia muitos chamados dos vendedores dizendo, olha, eu recebi, né, mandei um celular, eu recebi uma pedra, eu recebi o celular antigo quebrado, né? E aí, Mercado Livre, vocês vão me reembolsar, não vão me reembolsar, enfim. E daí tinha uma determinada política, né, vigente lá na época, e que atendia até um certo volume, né, de dinheiro, cada um dos vendedores, enfim, mas passou desse limite, prejuízo é seu, né? E daí o que aconteceu? Do vendedor. Prejuízo do vendedor. Quando você fala vendedor, é marketplace. Marketplace, Tá. né? Porque 95% 5%. é marketplace, né, pra gente. É o vendedor anunciando na plataforma. E daí o que a gente começou a perceber? Produtos eletrônicos de alto valor os anúncios começaram a sumir da plataforma, né? Então, os vendedores começaram a
não vender mais no Mercado Livre, porque, enfim, não estava mais sendo benéfico para eles, né? E a gente vendo isso, né, e olhando a concorrência, mas está vendendo mais eletrônico, né, nesse competidor ou no outro competidor, cadê os nossos? Por que a gente não está vendendo? Enfim, a gente fez focus groups com os vendedores para poder entender o que estava acontecendo até chegar, né, nessa questão da devolução. E daí os vendedores diziam, tem custos ocultos para a gente, que quando eu ponho o meu preço ali para vender, eu não sei se no final das contas eu vou ter esse retorno ou não, né, dessa venda, porque daí depende se o comprador me devolve uma pedra, me devolve um item que não era o que eu vendi, eu que o prejuízo, né? E daí a gente falou, uau, peraí, vamos entender isso aqui então, né? A gente começou a revisar políticas, né, dentro da plataforma, então o comprador ele poderia devolver o produto em até 30 dias, depois de comprado. Agora imagina, quem é que devolve um produto no 30º dia? Alguém que está a fim de sacanear, né? Sacanear. Então, a gente começou a colocar diversas revisões e algumas barreiras, botou uma tecnologia de Know Your Customer para poder entender quem era esse consumidor que estava comprando, né? Se era frequente, para que região que estava sendo comprado e a devolução, então, em cruzar CPFs, né? Então, foi uma análise, assim, enorme para a gente poder entender que, de fato, tinha um problema também do lado do consumidor, né? Então, a gente mudou a política, implementou alguns outros mecanismos e daí uma das frentes era, vamos implementar a logística reversa, né? Então, cheguei lá para implementar a logística reversa diante de todo esse cenário, né? Eu falei assim para o meu VP, eu não conheço nada de logística reversa. Por onde eu começo? Olha, então, isso é muito legal. Né? E ter essa liberdade, né? E ele falou, calma que eu te ajudo. Ó, vou te passar aqui o nome de fulano, beltrano, ciclano, você marca, conversa com esses caras, vai conhecer como é que funciona esse negócio, vai na operação XYZ e os caras vão te mostrar como é que é isso. Você precisa entender como é a dinâmica, como é que funciona, quais são os principais pontos de dificuldade que eles têm, onde estão as fraudes, né? Quais são os principais pontos aí nessa história, e daí você volta pra gente sentar com o time de tecnologia e construir esse produto, né? Porque quando você fala, eu preciso fazer a operação da reversa, não é a operação da gente falando da caixa, tá? É isso também, né? Mas tudo isso baseado em sistemas, né? E, enfim, e daí começou essa jornada toda com o time de tecnologia, e daí tinha grande preocupação. Poxa, a pessoa que está recebendo esse produto, que vai fazer a triagem desse produto, ela não pode saber se a gente vai devolver o dinheiro para o comprador, para o vendedor, ou se o Mercado Livre está pagando, porque de repente ela pode ter algum viés ali e botar do lado, não, esse aqui, então eu vou classificar desse jeito, depois eu pego, né? Então, a gente montou um sistema... Gente do céu, que complexo. A gente montou um sistema em que a gente fazia perguntas e ele tinha que ter respostas objetivas, né? Então, por exemplo, a gente começou com celulares. Bom, então, quais são as perguntas para a gente fazer uma triagem técnica do celular? Eu preciso saber se as quinas estão danificadas, eu preciso saber se a tela... né? Se o celular está bloqueado, porque às vezes a pessoa entra, né, e devolve ele bloqueado e não utiliza esse aparelho, né? Então, tem vários aspectos, a gente foi ali fazendo perguntas com respostas que ele tinha que clicar sim ou não, né? Isso aqui está danificado, tira foto. A gente montou um estúdio para que ele pudesse tirar foto e mandar as evidências, e depois tinha uma outra etapa do processo que eles não sabiam, ninguém da operação sabia, que era uma matriz de decisão, né? Então, baseado nos inputs técnicos ali, o algoritmo decidia para quem ia devolver o dinheiro. Para o comprador, para o vendedor, baseava em score de comprador, de vendedor, enfim. Ou se a gente também ia, né, arcar com isso. Bom, fiquei na dúvida, então o Mercado Livre paga, né? Então, armar toda essa lógica, discutir todos esses casos de uso, né? E separando o que era físico, né, do que era sistêmico, fazer isso rodar... ter um vendedor parceiro, né, para pilotar isso com a gente, né? Qual a média de itens dia? Você fazer todo esse processo? Nessa época, isso foi bem no startup, a gente começou só com celulares, eu acho que a gente tinha, uns 1.000 itens por dia. Nossa Senhora. Vocês chegaram a bloquear CPF de consumidor? Não, acho que não. Porque também pode ser má fé, né? Mas o que acontece, né? O usuário no Mercado Livre, quando ele tem qualquer tipo de bloqueio, ele entra e cria outra conta, né? Com vai. Então, enfim, é o que a gente faz, a gente bloqueia a conta. Entendi. Né? Então, por aquela conta, ele não compra mais. E aí... Desculpa. Não, imagina. Porque é muito curioso. Eu sou um heavy user de Mercado Livre. Aí o problema era mais com o vendedor ou Tinha de tudo. A gente pegou de tudo depois. Porque daí a gente fez o piloto com esse vendedor, que era um grande vendedor da plataforma. E depois a gente foi ampliando para outros. Depois a gente foi ampliando ainda na categoria de eletrônicos para outros itens. Notebooks, smartwatches, tablets, enfim.
E daí tinha de tudo. Então, tinha desde fraude comprador, né? Também tinha fraude vendedor, no sentido de que o cara dizia pra gente que chegou danificado e... Bom, antes da gente implementar a triagem, tinha uma reclamação gigantesca, né? De fraude. Depois que a gente implementou, não era assim. O percentual caiu, a gente monitorava, né? Então, este vendedor tinha uma taxa de reclamação, sei lá, de 10%, né? De que chegavam produtos fraudados, devolvidos para ele. E depois que a gente passou a fazer a triagem, esse percentual caiu para 2%. O que aconteceu? Não Né? era tão fraudado assim. Então tinha de tudo, né? Na verdade, tinha de tudo. Na verdade, era aberto demais, né? E à medida que a gente começou a vender produtos com ticket maior, aumenta volume, então aumenta a margem para esse tipo de coisa, Quantos né? celulares não compraram e chegava uma caixa com um tijolo dentro, um chinelo, velho? Pois é, então eu fiquei indignada uma vez que eu fui lá para triagem, né? Fazer essa operação, e daí chegou um celular, gente, chegou um celular, eu acho que era o celular antigo da pessoa que comprou, com a capinha, tinha a foto dele e do filho. Não teve nem... Não, eu fiquei ultrajada. Gente, como é possível isso, né? Muita cara de pau, né? E eu soube até depois que é tão sofisticado isso, né? Esse meio aí das fraudes, que acontece bastante em transportadores também. Por exemplo, o iPhone, eu não vou lembrar os números agora, mas o iPhone, a caixinha do iPhone tem um determinado peso, né? Eles conseguiam colocar exatamente o mesmo peso, porque um dos mecanismos para evitar, né, você pesar, né? Conseguiam colocar o mesmo peso. E não era o iPhone que estava lá dentro, né? Então, é tão engenhoso, né? Mas foi bem interessante, foi bastante disruptivo entrar no mundo desses, né? Assim, de fraudes, de desconfiar dos dois lados, né? De construir uma ferramenta bacana com tecnologia e associado isso junto com a operação, sabe? Então, foi um start de operação bem bacana e que só decolou depois essa operação. Uma curiosidade, quantos usuários vocês têm hoje na plataforma? Ai, eu não sei nem te dizer exatamente esse número, mas eu acho que são mais de 500 milhões. Mais de 500. Mais de 500 milhões. Só de novos usuários que fizeram uma primeira compra foram mais de 22 milhões. E acho No que último agora quarto. deve crescer muito com a parte do alimentar, né? Essa parte do alimentar a gente já vinha fomentando na plataforma, né? Mas eram muito mais produtos CPG, né? Que a gente fala, Consumer Product Goods. Então, detergente, comida de cachorro, né? Então, não são produtos frescos. Fralda vende muito, papel higiênico. Nossa. Quando cai pedido de papel higiênico, a operação quer morrer, né? Igual algodão, né? Super volume, Não né? pesa nada. Nossa, terrível. Mas a gente também implementou, nessa época que eu tive em supermercado, uma operação que a gente chamava de in-store, que era uma operação onde um Pão de Açúcar, um Mambo, né, enfim, anunciavam produtos, né, ali na plataforma, e daí sim tinham produtos frescos, né, então verduras, legumes, carne moída, de todo tipo. Só que o produto saía da loja, não saía de nenhum CD do Mercado Livre, né, não só os frescos, os secos também, né. Então, a gente fez um piloto com o Mambo em São Paulo, isso foi em 2022, se eu não estou enganada. Depois a gente levou essa operação para o México, com a Chedraui, lá no México, e se eu não me engano, hoje já está com 17 lojas lá no México, essa operação. E era assim, né, você definir uma entrega num raio de atuação onde você sabia que o motoqueiro conseguiria chegar, né, com produto fresco e tudo mais. E a cadeia do frio, né, você sabe bem... É o que fideliza, né? É o fideliza. porque é o que faz você mais recorrência. compra, É né? recorrência. Mas o custo da cadeia logística do frio é altíssimo, né? Eu vou até fazer um merchan aqui. Vou te dar 2 sugestões para resolver seu problema se você não tiver esse problema aí. Chama-se Ideologística e GPS. Ah, que bacana! Olha que bacana! Ai, que legal. Porque eu acho muito, muito curioso esse universo, assim, né? A gente, do lado da nossa operação da Bridgestone lá, tem uma operação lá em Cajamar, do Mercado Livre. E eu fico, cara, é um mundo gigantesco, né? Hoje, os centros de distribuição de vocês, do mix todo da plataforma, ele acolhe quantos por cento, assim, dentro dos 5 sites, né, que vocês têm aqui no Brasil? Eu já não, são mais. Já acho que são quase uns 15 agora que a gente tem no Brasil de full, né? De full. O que a gente fala assim, a gente tem bastante sites ali na região de Cajamar e que tem a grande concentração, porque a grande demanda está, né, em torno de São Paulo, né? Então, a maior concentração está ali, né? Mas a gente também tem esses outros centros logísticos espalhados, né, ao longo por todo o Brasil e que daí acolhem também, né, um percentual, mas acaba sendo menor, né? A gente conseguiu aumentar a penetração muito fortemente em Nordeste, a gente não tinha tanto, no Sul também, e agora são as naves mais novas que a gente está indo para o Centro-Oeste. Eu como
Ela é minha cliente, eu entrego em 2 CDs diferentes, 2 tipos de portfólio. Portfólio Nivea, que é mais massivo, que a gente encontra em supermercado, vai para um CD. Isso. E o outro, que é Eucerin, que é de dermocosméticos, é num outro CD. Então, dependendo do portfólio, tem CDs específicos do Mercado Livre para eu entregar. Vendido por Nivea. É vendido pela mesma empresa, Bayersdorf, mas eu tenho 2 marcas, né? Uma marca massiva e uma marca dermocosméticos. Os CDs que recebem do Mercado Livre são distintos. São distintos. Seria a minha pergunta, se vocês interagem com o Mercado Livre. Eu sim, Não, todavia Não. não. sim. Eu quero interagir. Fornecedor, É a dica. exatamente. A Já falei solução. com ela. Bora, antes do Lu, podcast. bora, Lu, vamos falar. Tem que interagir com o Jazel também, né, Já Jazel? vi. A Arcor interage com a ID. Né? Uma de nossas operações, quem opera é a ID no CD de Extrema. Já Bacana. desde 2019. As minhas 2 operações estão na mão da ID. Ah, que bacana. Isso é As bom, 2, isso é Extrema e bom. Jundiaí. Extrema, mais recente, 6 aninhos. E Jundiaí já tem 13 anos. Olha que legal. Olha, coisa linda. É. E a ID interage com o GPS, sabiam disso? Tá tudo em casa aqui. Tudo em casa, tudo em gente. casa. É uma logística integrada. Legal Parceria isso. Tudo E você, sem Karine? faltar nada. Conta uma história pra gente aí, curiosa, quem tá Tem muita fraude na alimentação, Tem o quê? muita fraude nesse setor de Não, eu alimentação. tava pensando aqui, a logística reversa, independente do segmento, É sempre sempre um transtorno. um tema, né? A gente, desde 2015, quando eu fui para logística e comecei a lidar com logística reversa, eu diria que de lá para cá, é igual o processo de SNOP. A gente está sempre buscando melhorar, né? A sempre tem. assertividade. E a reversa também, né? Sim. Tornar um processo mais, como é que fala? De um custo mais adequado à companhia, para que a reversa realmente aconteça quando precisa acontecer, porque tem muito disso que você tem que investigar aí os desvios da ida e da volta também. Mas eu diria que meu desafio não foi muito por aí, não. Esse é constante. Eu, como desafio, assim, uma fase da carreira que eu acho que, para mim, foi uma superação, foi quando eu estava de licença maternidade da minha segunda filha, né? E eu recebi uma ligação do meu ex-chefe, que ele estava saindo da empresa, e ele tinha essa cadeira que eu tenho hoje. E... Inclusive, é outro cliente da ID. inclusive é um cliente da ID, gosto muito dele. E aí faltava só essas férias, né, da licença. Eu falei, poxa vida, o que eu faço agora, né? Eu lembro exatamente onde eu estava naquela ligação que ele me fez. Eu falei, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Você Por não 2 vai contar motivos. o que ele falou na ligação? Ele falou, olha, Karen, eu queria que você viesse aqui pra gente conversar. Eu tô saindo da empresa e eu fiz um plano de reestruturação. Eu quero que você venha aqui pra gente falar. Falei, tudo bem. Dei um jeito, fui pra lá, fui conversar. Quando eu vi o plano, eu falei, eu preciso voltar, não posso deixar minha equipe aqui. Até mais um mês sem uma liderança direta. Daí eu falei pro meu marido, eu preciso voltar. Ele falou, volta, vamos dar um jeito. Organizamos lá. E precisava voltar por 2 motivos, né? Primeiro, que eu não podia deixar minha equipe um mês desassistida, já, né? E por outro motivo, assim, era meu próximo passo de carreira. Não podia perder aquela oportunidade, né? E eu queria estar lá pra... E já era segunda filha também, né? A segunda já não quebra. Não quebra mais. Tinha 4 meses. Ah, e a segunda, a tinha gente quase. costuma dizer que se cria sozinha. Super madura, né? Quase Nossa. independente. Super. Não, bom, tomamos a decisão, com certeza ele sempre me apoiou. E o que eu não sabia de tudo isso é que em 3 meses viria a pandemia, Ah, é pesado. né? Numa função nova, com uma equipe reestruturada, uma bebê em casa, com uma rede de apoio importante. Mas foi uma fase de muito amadurecimento profissional e pessoal, porque a gente montou uma forma de gestionar a operação que é de ponta a ponta, numa torre de controle, cuidando dos dados ali, cuidando das incertezas, das informações que vinham do mercado, tomando decisões rápidas ali com a alta direção, compartilhando, porque tinha incerteza, né? Eu vou ter pessoas para rodar as linhas, vou ter pessoas para operar o centro de distribuição e a matéria-prima, porque assim como a gente depende de pessoas para produzir, os nossos fornecedores também. Então a gente lidava com esse contexto, informação vindo de todo lado, a todo momento, e precisava ali gestionar essas informações e oferecer para a companhia os cenários para tomada de decisão. Isso na Arcor. Isso, na Arcor. Isso.
nessa cadeira de supply chain. E eu diria, como eu sempre falo, né, a questão de você ter uma equipe boa, uma pessoa, de equipe profissionais comprometidos, que superavam. A gente vivia com medo, né? Medo de estar em qualquer lugar, medo de respirar. Mas o foco que a equipe tinha em fazer a operação continuar, e a gente em nenhum momento parou nenhuma linha de produção, parou nenhum centro de distribuição, e permitiu que, apesar da diversidade toda que nós vivemos, né, todo mundo viveu, a companhia conseguisse prosperar naqueles 2 anos de pandemia. Então, para mim, foi uma fase de transformação e de modelo de gestão que foi bastante impactante. A pandemia trouxe aprendizados assim enormes para todo mundo. Pegando E seu produto, só uma curiosidade, era de uma categoria do quê? Da Arcor tá numa categoria mais de impulso, indulgência, ou você tinha também de categorias de destino dentro do varejo? Não, o impulso passa pelo chocolate, a guloseimas, mas tem a categoria de base, né? Que é o biscoitos. Então, biscoitos no momento de crise, normalmente tem uma performance de vendas melhor, porque é um item básico de cesta. Nisso, né? Desabastecimento. E uma surpresa que foi na pandemia foi o crescimento do chocolate. Porque a gente estava em casa, as pessoas estavam em casa, não tinha uma diversão. Ansiosas. Nós também. Então... Aumentou os produtos de beleza, porque as pessoas tinham um momento delas, senão elas piravam. Tinha que fazer skincare. Eu achava que as pessoas estavam menos preocupadas, porque elas iam encontrar menos as pessoas. A gente viu uma queda de desodorante e sabonete, porque as pessoas tomavam menos banho e não iam na academia. Olha só. Mas a parte de skincare aumentou bastante na pandemia, porque as pessoas precisavam do momento delas. E a gente viu esse momento, as pessoas usarem mais hidratante corporal, produtos para o rosto, face care. Que legal. Olha, Eu também na mesma empresa, uma categoria caindo e a outra subindo. E no seu caso, o chocolate aumentou também? Aumentou também, porque era um impulso, o conforto sentimental, né? Quando a gente tá meio deprimido, vai lá e come um chocolate. Ou quando tá feliz, também come um chocolate. Ou seja, né? come Então, chocolate. houve um aumento das vendas de chocolate. O Mercado Livre cresceu muito nessa fase de pandemia. Muito. 70%. A gente antecipou 3 anos de investimento, né? Imagino. De sites que a gente ia abrir lá na frente, e a gente estava enlouquecido, né? Assim, abrindo. A sorte é que a gente já estava com o plano pronto, engatado, né? Quando chegou a pandemia. Então, para não depender mais dos Correios, né? Porque a gente sempre teve uma parceria muito forte com os Correios e a gente já vinha de um tempo já trabalhando forte para deixar essa parceria e a gente, de fato, conseguir comandar, né? Porque você pega 2019, antes da pandemia, poucos eram aqueles que tinham coragem de pôr cartão de crédito sei lá, no site, Sim. qualquer, dificilmente. Logo após, quando estourou a pandemia, esses números são reais, matéria feita pela Painel Logístico, 23 novas pessoas que adentraram a internet, cara. 23 milhões de novos usuários da internet na pandemia. É muita gente. Tinha onde comprar, né? Muita gente. Assim, daí, de fato, o e-commerce decolou, Explodiu. né? Subiu pontos E estava quase altíssimos morto, do né? O que vinha, o que ia crescer de crescimento marginal, né? Isso, era outra coisa. Acho que era 7%, 8%. Exatamente. Chegou a alcançar picos de 15%, né? Exatamente. E eu acaba de dizer que o crescimento do e-commerce seria pelos interiores, né? Interior de São Paulo, interior de Goiás, porque o interior não vai à capital comprar nada. Então, o pessoal passou a se adaptar a comprar pela internet. Seja o mercado, o creme, o chocolate, tudo pela internet. Engraçado que é um hábito que não morreu, né? Que não morreu, só vem crescendo. Só vem crescendo. Só vem crescendo. Mas você imaginar que tinha 23 milhões de pessoas que nunca tinham acessado a internet, é muita coisa, ou comprado alguma coisa pela internet. E é maluco quando você pensa, né, a quantidade de celulares que o Brasil tem, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas têm 2, 3 celulares, né? Quando você olha, né, pela população, que é uma loucura também, né, gente? Como é que eu tenho 2 celulares? Mas, enfim, a gente tem também, né? O pessoal é profissional. Sim, Mas, e como assim as pessoas não têm acesso à internet, né? Ou, de repente, até tem, mas tem medo de fazer a compra online, né? É verdade. É um fato. Eu queria até pegar um gancho na pandemia, a gente está quase chegando aos nossos finalmente aqui, e perguntar para vocês como é que vocês enxergam o futuro das mulheres na logística e qual legado vocês gostariam de deixar para as próximas gerações? Fique à vontade para... Começa. Bem, posso começar? Vai lá. Se você puder só incrementar um pouco a resposta, não só as mulheres na logística, mas a logística. Logística como um todo, é. Como um todo Como um mesmo, todo. assim. Né? Eu acho que a logística, né, ela vem se profissionalizando cada vez mais, né, ano após ano, principalmente com ferramentas que a gente tem hoje que antigamente não tinha.
Por exemplo, o IA está muito, né, latente em todas as áreas, não só na logística, mas também na indústria, né? É algo que é novo para a gente, mas a gente vem surfando essa onda para ver como a gente se profissionaliza em relação ao processo, como a gente otimiza os nossos fluxos, né? A parte do Big Data também, como a gente consegue fazer, através dos nossos data lakes, cruzamentos para poder gerar inputs para os nossos clientes, principalmente de como ter um fluxo melhor. Então, acho que o futuro da logística associado à tecnologia, a gente cada vez mais, né, conseguir esse viés de melhoria contínua, esse viés de otimização de fluxos no mundo que cada vez mais é imediatista, né? Então, acho que, para mim, vai nesse sentido. E das mulheres, né, principalmente esse incentivo de ter mulheres à frente, né, de grandes empresas, né, para que as nossas meninas aí consigam enxergar que existe sim uma possibilidade, né, e as nossas empresas também, a gente ter essa responsabilidade de cada vez mais ter ali indicadores que falem de diversidade, que falem de gênero, né, para que isso vá se tornando uma realidade ao longo dos anos. Então, eu vejo daqui a algum tempo a gente ter muito mais mulheres aí em cadeiras de Se Deus quiser, eu apoio. Bom, eu individualmente, assim, adoro falar sobre esse tema de empoderamento feminino, de liderança feminina. Eu acho que a gente toca em pontos, assim, da formação, né, e da cultura da sociedade mesmo brasileira, né, que é onde eu mais falo sobre isso, de muitas impossibilidades, isso não é para você, né, você não vai sair de casa para poder fazer isso, né, então, assim, quando a gente fala com a base da pirâmide, né, eu ouvi histórias, assim, dessas meninas que eu fiquei chocada, né, eu falei, eu vivo em outro mundo, né, que não é este. Então, eu acho que ter esses espaços com as mulheres ali na base para incentivá-las para que elas continuem crescendo, né? Que elas continuem buscando a média gestão e ir crescendo na carreira, eu acho que é essencial, né? E eu me sinto meio que na obrigação, ainda que eu não esteja na operação no dia a dia, eu acabo sendo uma referência para elas, né? Então, a gente fez um programa super bacana lá no Mercado Livre nos últimos anos, chamava Melinas, né? E que daí a gente falava com essas operadoras, e foi até uma coisa curiosa, porque os meninos começaram a ficar com distanciamento, né? Poxa, então, vocês estão falando só com elas, mas o que é que vocês estão falando com elas? E a gente não pode participar, sabe aquela coisa da quinta série, né? E daí a gente percebeu que tem um primeiro momento bacana, assim, do acolher, né? Aquelas dores, aquelas impossibilidades e tudo mais, aquelas restrições, mas também tem um outro momento de convidar os homens para conversa, né? E daí a gente começou a estender o convite para eles. E foi tão bacana, foi tão rico, né? Nem todos participaram, mas muitos participaram, né? E foi muito bacana depois ver no dia a dia o quanto eles se apoiavam, né? Puta, identificou ali que, puxa, é verdade, teu dia a dia é muito mais difícil que o meu, né? Eu chego em casa, minha mãe prepara minha janta e tal, você não, tem que cuidar dos filhos, né? Então, era realmente mais difícil. E então, foi muito bacana esse calçar os sapatos, né? Então, eu acho que sempre que eu puder, eu vou fazer isso, né? E eu faço isso, acho que não só para as meninas da logística. Há uns 10 dias atrás, eu tive no Google falando com meninas desenvolvedoras, né? E eu achei tão curioso, né? Para mim, já fora do mundo, né? De que, poxa, eu vou falar na reunião e daí não me deixam falar. Ou daí o fulano toma os créditos por mim e tal, né? Eu falei, gente, eu já vi esse filme, né? Como assim, né? Então, muito medo, né? De se apresentar, de exposição. Ai, não sei falar, então eu não falo, né? Então, de novo, tem um momento do acolher, né? Mas eu tenho um momento de fortalecer essas mulheres, né? Então, se não for você, quem vai fazer, né? Se você não quer fazer, né? Faça pelas outras que estão por vir. Porque imagina, né? Se as mulheres lá atrás que não lutaram para tudo isso aqui, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, imagina que acho que até 1967 a gente não podia votar, a gente não podia abrir conta no banco. E é recente isso, né? Sim. Então, imagina, eu tenho que ser super grata a essas mulheres que fizeram esses movimentos para que a gente pudesse estar aqui hoje, nessa mesa aqui, inclusive, né? É verdade. Então, assim, é uma questão minha até essa, assim, sabe? O quanto eu puder inspirar e conversar e movimentar, né? Dar uma luz, uma direção para essas meninas, eu vou fazer. Seja na logística ou em Mas o que outro. você tem feito tem sido efetivo, né? Porque a cadeira que você ocupa, dentro da empresa que você ocupa, é isso. Acho que aproveitar isso mesmo, né? Esse lugar de voz
É isso. Eu não posso me omitir, sabe? E é tão interessante do lado da vulnerabilidade que você comenta, né? Que eu conto uma história para elas que elas ficam chocadas, né? Na minha trajetória lá no Mercado Livre, como eu comentei para vocês, eu tô há 5 anos na logística, né? Mas antes, até pelo meu viés de consultora e tudo mais, eu fiz de tudo, né? Então, tinha hora que eu estava fazendo a logística reversa, eu estava fazendo experiência de vendedores, eu estava ainda com essa parte fiscal, né? Os temas super relacionados, né? Me sentia o próprio macaco gordo quebra-galho, né? Me sentia uma fraude, né? E eu tinha essa conversa, né? Com o meu VP, eu respondia direto pro VP e eu falava, gente, vocês me querem mesmo aqui, né? Para eu ficar quebrando galho? Como é que é isso, né? E daí ele foi me dar um feedback um dia, né? E eu esperando, um feedback ok, né? Não fiz mais a minha obrigação, né? Tô aqui para isso, eu vou fazer minha obrigação. E daí ele fala, olha, você foi muito boa, você fez isso, aquilo, eu não precisei entrar em nenhum dos temas, você, né, alinhava, conversava, já via os próximos passos, já implementava e tal, e eu assim, não fiz mais que a minha obrigação, né? E daí ele falou assim, então, a gente precisa pensar no seu próximo passo, né? Eu falei, que próximo passo? Do que você está falando, né? Ele falou, de você virar diretora. A minha reação, sabe qual foi? Mas eu posso? Caramba, Olha que isso. loucura. E ele me disse assim, a pergunta não é essa. A pergunta não é se você pode, a pergunta é se você quer. Exato. E daí eu falei assim, eu posso, né? Então eu quero. Como que você me ajuda nisso, né? E daí, beleza, vamos traçar um plano aqui para você ir construindo, enfim, em um determinado momento aconteceu, né? A coisa da promoção, eu também acabei focando na história do supermercado, que era o que eu queria, enfim. Então, foi uma história muito bacana e eu conto isso porque as pessoas não acham que eu me senti fraude algum dia, né? Me veem, assim, essa fortaleza hoje, né? E falam, não, a vida dela foi plena, estudou na melhor escola, teve tudo certinho, né? Na família dela. Não, gente, não foi assim. Não foi nada parecido com isso. E tá tudo bem, porque eu acho que isso também gera identificação com as pessoas, né? Muitas histórias delas que depois eu fiquei sabendo que eram tristíssimas, né? Imagina, a minha até é tranquila, né? Perto delas. E o curioso é que foi um homem que me estendeu a mão. Eu nunca tive uma líder mulher, né? E foi este cara que, não é que me estendeu a mão, me fez um favor. Ele não fez um favor para mim. Né? Ele abriu os meus olhos, ele me abriu caminhos, né? Eu sou, assim, eternamente grata a ele. Não é que se você pode, é o quanto você quer. É isso, Essa frase é muito né? legal, Eu queria complementar só esta frase e depois eu passo a palavra para Fátima, que uma vez eu fiz uma mentoria na Anshan, também de mulheres executivas, isso já tem alguns anos, e uma das executivas que foi lá compartilhar a experiência dela com outras mulheres, trouxe uma frase que para mim fez muito sentido. Que normalmente os homens, eles não precisam estar prontos para aceitar ou para levantar a mão que eles querem um próximo passo de carreira. Normalmente eles não estão prontos, mas metem a cara e vão. Se aplicam, né? Nós mulheres, a gente tem a tendência de ainda não estou 100% preparada para isso. Né? Se sabota. Se sabota. E a gente não precisa estar 100% preparada, né? A gente vai se desenvolver, a gente precisa confiar no nosso, que eu falo, confia no seu taco, né? Confia na sua capacidade, vai lá e mostra para que você veio, né? E essa frase sempre fica na minha cabeça, porque a gente tem que sempre lembrar. E todas as oportunidades da Arco, a gente tem também um programa de mentoria para mulheres, né? Já está no 5º ciclo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com as meninas mais jovens, eu compartilho porque é importante. Porque vem da nossa criação. Você não fez mais nada que obrigação de tirar 10. Exatamente. Né? Então... Essa mentoria eu dou em casa, às vezes, acredita? Olha só. Dei recente agora. Sério, pra esposa, sério. Que eu acho que, não, será que eu devo? Pô, mas como assim? Movimenta 40 toneladas de algodão por mês sozinha? Como assim? Será que eu devo? Mas é o nosso viés inconsciente Muito. de uma sociedade Vai se paternalista. sabotando, vai se Né? sabotando. Então, é isso que a gente tem que... Por isso que eu falo da questão da criação das novas gerações, né? Faz parte da nossa responsabilidade criar uma geração diferente, que pense diferente, né? De como foi no passado. A minha esposa é um mulherão no sentido, cara, eu falo às vezes, calma aí. Devagar. Eu sou homem, você é mulher, né? Vamos ter eu quero executar meu papel de homem também. Né? Me deixa, Homem vai. Deixa. Porque eu sou canhoto, lado feminino, ok, mas eu quero executar meu papel de homem. Mas a mãe dela, cara. A mãe dela é um mulherão, assim, tipo, super empoderada, sempre pá. Então é isso que se passa
traz na mentalidade feminina realmente o empoderamento desde casa ali, né? Desde pequenininha. Então, eu posso. Ela é uma jovem, cara, que tem, assim, né? Realizou muita coisa. Mais da metade dos lares brasileiros são liderados por mulheres, financeiramente. Né? E é muito maluco quando você olha isso e pensar, poxa, eu tenho poder, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho o poder de exercer e fazer as minhas escolhas. E a gente não vê isso, né? Dentro do ambiente corporativo, vê um medo, vê um receio, ai, não vou me expor, ai, não sei. O que é estar pronta, né? Vai estar pronto algum dia? O que é o estar pronto, né? É como você está falando mesmo, né, Lu? Acho que é um viés inconsciente muito forte ali. Fátima? Eu acho que, assim, terminando aqui, eu acho que aquilo que eu falei, né? A pergunta é quem te inspirou, né? Eu acho que até a gente chegar aqui, algumas pessoas nos inspiraram, mas agora a gente é a inspiração de muita gente. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem esse papel como liderança, feminina, não feminina, às vezes só profissional, de inspirar outras pessoas que elas podem chegar aonde a gente chegou, com esforço, com resultado, buscando autoconhecimento. Ninguém nunca me explicou na faculdade que soft skills é tão mais importante que hard skills. Ninguém nunca me perguntou qual foi a minha nota de cálculo que eu tirei na faculdade, mas perguntou se eu participei de atlética, se eu participei de empresa júnior. Então, eu acho que se tem um recado que eu dou para a moçada que acha que pode ser uma carreira de logística, a logística é muito técnica, 2 mais 2 igual a 4, não tem nada de glamour, pegar uma caixa e levar para o cliente, não tem nada, é simples, a logística é muito simples, nada de romantismo, mas se eu puder dar um toque, o diferencial na minha vida foi essas relações interpessoais, ter uma boa relação, não importa, todo mundo tem alguma coisa para dar para você. A menina que me serve o café de manhã no escritório, que me pergunta se eu quero um café, até o presidente da empresa, tudo são trocas. Então, aproveitar o momento da faculdade para fazer coisas extracurriculares, um trabalho social, uma ONG, atlética, empresa júnior, me deram mais bagagem, que na época não me ligava muito, mas agora olhando para trás, isso que me ajudou na minha formação e como na minha liderança. Então, esse é o conselho que eu dou para os mais novos e conto para eles quando eu falo da minha trajetória, porque também as pessoas acham que eu cheguei plena nesse cargo, que eu estudei em sei lá onde, e quando eu conto da onde eu vim, da periferia de São Paulo, estudei escola pública a vida inteira, fui para a faculdade e cheguei onde eu cheguei com muito esforço e com muita dedicação. E o tema que você mencionou é muito importante. Eu acho que é para meninas e meninos. Eu acho que a educação para as meninas é para empoderar porque elas podem. E para os meninos é para educar, que eles precisam ser mais receptivos, que eles têm que ter empatia. Eu tenho um casal em casa, tenho um menino e uma menina. Então, para ela eu digo, você pode ser o que você quiser. Né? Para ele, a mesma coisa. Então, é igualdade, assim, igualdade, é respeito. Então, eu acho que essa agenda de diversidade é importante, mas é complementar. Meninos e meninas, né? Eu acho que as meninas estão um passo aquém, então a gente tem que puxar. Mas acho que eu confio na igualdade, assim, eu confio nos dois indo no caminho integrado, até porque eu tenho um menino, eu preciso também. Com certeza. Claro, e é bom que ele seja também. masculino, né? Essa questão de ser homem e tal, não quer dizer ser menos, né? Ou mais do que. É igual, né? Igual. E a mulher quer um cara masculino. As empresas precisam da masculinidade do homem também. Sim. Né? Querem ser cuidados, né? Essa é a verdade. Eu acho que é um complemento. Eu também quero, viu, David, ser cuidado. Eu também, mas... Eu acho que é um complemento, né? Não é só uma empresa de mulheres, uma empresa só de homens, né? A diversidade É o que faz a diferença, que traz a potência. E acho que, não sei quem falou aí, não é a mulher se tornar um homem dentro da empresa. Né? É a mulher se fortalecer como mulher. É isso aí. É isso aí. Cara, acho que esse foi o podcast mais incrível que nós já fizemos. Que bom, né? Que edição, hein? Que edição fantástica. Muito legal mesmo. Poxa, agradecer vocês novamente, assim. Espero que tenha sido bom pra vocês também. Foi muito bacana, né? Bate-papo, que bate-papo. E o bom é que a gente não falou E passou nada, a gente só aprendeu aqui nessa coisa. Isso é muito bom, muito bom. Muito bom. David, você pode agradecer Claro. quem paga essa conta? Agradecer mais uma vez aqui aos nossos parceiros, ao Grupo GPS Divisão Logística, operador de logística do maior grupo de multisserviços do Brasil, a W3, 35 anos de inovação e qualidade, a Bertolini, soluções pensadas para a sua operação, a Brix Logics,
construindo talentos peça por peça. A ID Logistics, soluções logísticas sustentáveis. A Emplaca, especialista em identificação logística. A Expomaf, Feira Internacional de Máquinas e Ferramentas e Automação Industrial. A UMA, solução em automação industrial para a intralogística. E a Bisuanger, soluções imobiliárias sob medida. Sampo Seguros, proteção inteligente, soluções seguras. Você com essa voz só faltou Metrópole. Muito obrigado. Que loucura, né? Eu já estava pensando, que voz Já é começou essa? aqui, Vamos ter, elas vão vamos ter. compartilhar com as operações, não vão? Claro, Esse material. claro. Já que tá no final e o pessoal assistir até o final, eu queria que cada uma desse um recado para suas operações. Um Exatamente. recadinho lá no final para vocês. Vamos lá. Eu Vai vou dar um lá. recadinho para as novas gerações aí, já que o papo aqui sobre Boa. meninas, né? Não vai esquecer sua operação, seu time também, tá? Tá cara? bom, Por tá bom, favor. tá bom, tá bom. Eu diria, então, vamos lá. Para que essas novas gerações aí realmente foquem nos estudos. Queira aprender, né? Não faça do seu celular e das redes sociais a sua única fonte de informação, né? Para as meninas, a questão da desigualdade de gênero é uma realidade? É uma realidade, mas não pode ser uma muleta, uma desculpa. Elas têm que fazer parte da transformação dessa realidade, assim como a gente está fazendo aqui o nosso papel para estimular. E para as minhas operações que estão lá, eu só posso estar aqui essa tarde toda aí com vocês, porque tem uma equipe muito boa, competente, garantindo as entregas do dia a dia. Eles estão aqui, ó. Legal. Um beijo pra eles. Muito obrigada, pessoal. Você. Muito bem. Eu queria agradecer toda a dedicação, toda a entrega do meu time, que é fantástico e que, de verdade, vocês é que fazem a diferença no aporte das melhorias para todas as operações. É o que faz as operações rodarem lindamente, redondamente. Vocês são demais, né? E vocês sabem que a vara é alta, né? A gente, né, pressiona bastante, busca fortemente que vocês se desenvolvam, que vocês se desafiem. E a cada entrega, beleza, mas a gente podia ter feito aqui, vamos buscar mais essa redução, esse ganho, essa eficiência. Então, muito obrigado, né? Muito obrigada a vocês, de fato. Vocês realmente fazem a diferença e vão brilhar sempre, onde quer que estejam. Muito legal. Legal. Bom, eu também, o meu recado que eu dou para eles é a mesma coisa. Eu estou aqui porque eles estão lá, confio plenamente neles. Eu digo que eles são os meus arco-íris nas minhas nuvens. Bonito. Agradeço por toda a dedicação, empenho e comprometimento. E para o time de operação da ID, que também considero meus, né? Porque quem lidera a minha operação são eles, mas trabalham para mim. Segurança em primeiro lugar. Sempre quero que todo mundo chegue para trabalhar e volte para suas casas e sua família. Muito obrigada. Aquela câmera ali, né? É aqui. Bem, assim, muito obrigada ao meu time, direto e indireto, né? A gente tem 60 operações aqui no Brasil, né? A ID está em 18 países, sempre com esse viés realmente de segurança em primeiro lugar, e as pessoas são o principal da nossa operação, né? É por elas que a gente trabalha e faz acontecer com os nossos clientes. Então, eu não estaria aqui se as nossas operações não estivessem andando com qualidade, excelência, né? Entregando para os nossos clientes o que foi prometido. Então, muito obrigada a todos. E hoje tem cupom no Mercado Livre, cupom Painel Logístico Produtos Nivea, não tem mesmo? Gente, Vamos agilizar assim, isso. Eu esqueci de dar recado para minha equipe. A equipe, achei a pessoa que vai me ajudar. A melhoria contínua. Conectando pessoas, gerando oportunidade, gerando negócios e levando uma experiência única aos nossos clientes. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu queria encerrar diferente hoje, André. Vamos lá. Eu queria primeiramente agradecer aqui a presença do nosso visita no estúdio hoje, né? Agradecer a Adriane, da ID Logística, o Mar da ID Logística, obrigado pela parceria. Agradecer ao Jazel, grande Jazel, diretor-geral da ID Logística, obrigado pela presença. Do Grupo GPS. Do Grupo GPS. Eu nem acabei de falar. Não, você falou Da ID. ID. Você foi ID? Olha aí, já tô. Já é o próximo, Pra hein? quem não sabe, a ID... O que você falou pra mim hoje? Que a ID é o quê lá na ID não, o GPS é o quê na ID Logística? Foi de propósito, amigo. Não faço nada se não é de Super propósito. fornecedor para o Brasil. E antes de você pedir pessoal curtir, compartilhar, comentar, eu queria encerrar isso aqui com uma salva de palmas a essas mulheres fantásticas que estão aqui hoje, representando todo esse mercado, não só logístico, vamos sair fora dessa bolha, mas as mulheres do nosso Brasil, É isso. né? Que você acreditar, você chega, estude, né? Acredite, se permita,
se desafie, que você chega onde você quiser. Como dizer com a frase bem, eu acho bem besta, porque é bem machista, mas lugar de mulher onde ela quiser. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Ótimo, então vamos lá, né, David? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham adorado esse conteúdo. E tem outros 16 episódios aqui nesse canal onde você está. Curta, compartilhe e ajude esse bate-papo aqui e tomar uma força, né, uma proporção, que é isso. Ele só toma, e você, mulher, só vai conseguir com que esse bate-papo chegue a mais outras mulheres compartilhando e curtindo. Então, muito obrigado pela presença de vocês até aqui conosco e até o próximo episódio, né? Aí. Valeu a todo o time de produção também, que todo carinho aqui nos ajuda a cada episódio. Um abraço, gente. Obrigado, meninas. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigado, até o próximo episódio.